E quem está conosco aqui ao vivo e traz os detalhes é o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Boa noite, ministro. Boa noite, Inácio. Boa noite, Mariana. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Prazer estar aqui com vocês. Ministro, então a gente começa essa entrevista falando sobre essa proposta do governo sobre a nova contribuição sindical. Explica para a gente o que é essa cobrança e por que ela está sendo aí reavaliada. Inácio, na verdade, não é proposta do governo. O que o governo faz é estabelecer um diálogo tripartite com trabalhadores e empregadores e provocar o debate entre eles, em especial que eles ofereçam ao governo para ser submetido à apreciação do presidente Lula e, posteriormente, colocar à disposição para o Congresso Nacional, que é quem dá sempre a palavra final de qualquer política pública. Portanto, o que nós estamos discutindo é preciso fortalecer o movimento sindical, o ambiente de negociação, o ambiente fértil de negociação, ou seja, que trabalhadores e empregadores tenham a melhor organização possível para poder tratar em mesa do ambiente para negociar, para representar os trabalhadores. Um país democrático pressupõe que ter sindicatos representativos e fortes. Para isso é preciso ter condições. Eu falei essa semana inteira com vários órgãos de imprensa e dizia o seguinte: eu só vi elogio, por exemplo, na Marcha das Margaridas. 100 mil mulheres em Brasília, na Esplanada, trazendo a sua pauta, suas reivindicações, suas propostas de políticas públicas, só elogio. Aí eu perguntava a eles, sabe quanto custa uma marcha dessa? Quem pagou esses custos? Os sindicatos brasileiros espalhados pelo Brasil inteiro. Ou seja, para o sindicato ter assessorias técnicas capazes, competentes para bem representar, para fazer o melhor acordo possível, para visitar o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara Federal, o governo, os governos estaduais, municipais, o hotel custa, a viagem de avião custa, aliás, como custa. E, portanto, é preciso que eles tenham condições financeiras para isso. A contribuição sindical pressupõe, portanto, negociação. É a lógica da prestação de um serviço. Sindicatos, trabalhadores, empregadores fizeram um acordo coletivo. Nesse momento, tanto o sindicato de empregadores como o sindicato de trabalhadores podem sugerir e reivindicar junto à sua categoria a aprovação de uma contribuição negocial por conta da prestação de serviço do acordo coletivo de trabalho. Agora, as assembleias podem não aprovar, portanto, não é compulsório, ele é um processo de construção coletiva, ambiente coletivo se decide coletivamente, não individualmente, e, portanto, se a assembleia rejeitar, nada se cobra. O que vai ser estabelecido na proposta de lei, se aprovado, é um teto. A partir desse teto não se pode cobrar nada, até lá se pode. E vai também modernizar as relações, ou seja, os sindicatos terão que ter transparência, um mandato no máximo de 4 anos, portanto, garantia de eleição, garantia de transparência, prestação de conta, e os trabalhadores, portanto, serão autoridade para tomar decisão se haverá contribuição ou não, no caso dos trabalhadores, e os empresários será a autoridade para decidir se terá contribuição para o sindicato patronal. O senhor diria, então, que essa é a principal diferença para aquele modelo anterior que tinha, em que a cobrança do imposto sindical era obrigatória, né? A taxa sindical era obrigatória. E eu te pergunto mais, ministro, o novo percentual seria de quanto? Então, o imposto sindical, eu já dizia, imposto. Ele era imposto, portanto, de forma compulsória. Gostando, não gostando, chorando, não chorando, era descontado. Agora, a grande diferença é que é uma contribuição, e chama contribuição negocial, por época das negociações. Portanto, se não houver negociação, não há que pedir nenhuma contribuição. Haver negociação, você pede até o teto, que vai depender de quanto eles formularem. As partes, trabalhadores e empregadores, vão apresentar uma proposta que o que circula seria no máximo até 1% da renda anual, mas isso é o teto. A Assembleia pode decidir que é meio. A Assembleia pode dizer que era 0,25, pode dizer que é 0,75, pode decidir que não é nada. Vai depender da aprovação da Assembleia, portanto. Ministro, essa contribuição ela é boa para os empresários, para os trabalhadores? O senhor diria que também é boa para a economia? Com certeza, um ambiente saudável de negociação leva à solução de conflitos. A solução de conflitos, muitas vezes, evita uma reclamação trabalhista, uma ação na Justiça do Trabalho. Portanto, ela representa, sim, um ambiente onde, para uma economia andar bem, é preciso harmonizar a relação capital e trabalho. E essas relações, quanto mais serem
fortalecida no processo, sindicatos fortes de trabalhadores, sindicato forte de empregadores, levam um ambiente saudável de negociação, portanto, solução de conflitos. Ministro, o senhor mencionou antes que isso deve ser um projeto de lei que deve ser enviado ao Congresso. O senhor pode dizer para a gente, então, em que pé está essa proposta nesse momento e quais os próximos passos? Eu estou cobrando das bancadas de trabalhadores e empregadores que me prometem, nos próximos 15 dias, apresentar a formulação. Se ela estiver redonda, se tiver tudo ok, nós submetemos ao presidente Lula e a tendência, depois, na sequência, encaminhar ao Congresso Nacional. Se tiver acordo em parte, divergência em outros, da parte de divergência, o governo, o Ministério do Trabalho, chamará as partes para esse processo de composição. Já fizemos isso inúmeras vezes, em várias situações. Eu creio que é plenamente possível fazê-la.